Oi, gente, voltamos. Era 17 horas, 17h12, porque alguns grupos trabalharam um pouquinho mais e nós ficamos aguardando. Infelizmente, a plataforma só colocava aquele negócio, sorry, not available. Né? Então, a gente teve que suportar aquilo, mas era porque nós estávamos aguardando os grupos que estavam terminando, tá bom? Então, desculpem o nosso pequeno atraso, mas nós estamos aí. Nós temos um problema técnico, né, que é assim, nós temos um conjunto de pessoas que estão sendo homenageadas e que a gente não conseguiu, assim, não dá para trazer para dentro, né? Não cabe, não pode, não conseguimos. Tentamos de várias formas, né? Mas eles estão aqui conosco. Por exemplo, Marcinha, põe o Luiz Galeão falando boa tarde. Ah lá, o Luiz Galeão falou boa tarde. Ele está aqui. Agora, a Lívia, já está aqui também a Lívia. Ah, Edna Amado, tá bom, aguardando. Lívia Souza. Quem será no Fórum Mineiro? Aí, aguardando a entrega da comida Marcos Vinícius, tem alguém que está com o escrito Fórum Mineiro, né? É, aí a Marta Elizabeth, que está ali acompanhando. Aí a Brisa Campos, cadê ela? Boa tarde, pessoal. Nós estamos assim agora. Parece que o recurso tecnológico, quando ele é mal usado assim por nós, ele dá nessa limitação. Mas acho que todo mundo vai compreender, né? Está aí a Elisa, eu e a Graça, e o Rubem nos interpretando, e também a Anne, que ajudará o Rubem, tá bom? Agora a Luanda chegou. Luanda está falando boa tarde, a Luanda. Márcia? Luanda, isso aí, Luanda. Tá bom. Aí a gente vai fazer desse modo, tá bom? Bom, a primeira coisa é dizer para vocês que a Comenda Marcos Vinícius de Oliveira, ela foi criada, claro, em homenagem ao nosso parceiro Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, muita gente conhece de muitas coisas por aí pela vida, na UFBA, morou na Bahia, mineiro, né? Estudou em Minas, trabalhou em Minas, foi do Conselho Federal, foi do Conselho Regional 04, muitas coisas, né? Mas o Marcos Vinícius foi para nós uma referência importante. O Marcos delineou muita coisa que a gente faz ainda hoje, muita coisa que o Instituto Silvia Lane desenvolve, inclusive o próprio Instituto Silvia Lane, são ideias do Marcos Vinícius. Né? Ele ainda teve a satisfação de contar para a Silvia Lane, que estava viva ainda, de que nós iríamos criar um Instituto Silvia Lane. Ela, muito humildemente, disse: pelo amor de Deus, gente, que é isso? Que criar Instituto Silvia Lane? É isso que nós vamos criar. Ela deu outras sugestões de nomes que a gente poderia colocar no nosso instituto. Nós ficamos olhando para ela. Não, é Instituto Silvia Lane. Né? Mas nós realmente só efetivamos o Instituto Silvia Lane, quer dizer, nós só lançamos, né? Porque nós criamos todas as condições, fizemos estatuto, inscrevemos ainda com ela viva, mas ele só foi lançado não porque ela tivesse morrido, que nós lançamos, mas nós só lançamos depois que havíamos saído dos conselhos de psicologia. Achávamos que isso era uma condição importante para a gente abrir um instituto, era a gente ter saído do sistema conselhos, né? Então, o Marcos é o idealizador desse instituto, do que deveria. Aí ele criou a ideia do simpósio, ele fez muita coisa dentro do instituto, dando linhas gerais e mesmo a cara do instituto, o que nós poderíamos fazer. Foi parceiro. Ele não gostaria que a gente dissesse que ele fez tudo isso, sabe? Porque ele dizia: não, gente, as ideias todas de vocês juntos, assim, às vezes eu acho que eu tenho uma capacidade de sistematizar, mas a gente o reconhece como a grande liderança nesse instituto, né? E pena que não tenhamos o amigo ao nosso lado para estar nessas lutas todas que a gente tem feito, né? E a Comenda, ela veio exatamente para homenageá-lo, Comenda Marcos Vinícius de Oliveira, e a gente entrega essa comenda a cada simpósio que fazemos a pessoas que têm trabalhado, lutado, sendo parceiros nossos ou não,
né, em geral, próximos com certeza, que lutam pela democracia, que fazem lutas importantes na sociedade brasileira, né, e a gente, então, entrega essa comenda como reconhecimento. Dessa vez, com toda essa complicação internética, nós enviamos aos nossos homenageados as nossas a comenda, eles receberam a comenda, receberam a cartinha dizendo que estavam homenageados, né? E aí nós não sabíamos bem como convidá-los, aí convidamos para acompanharem, para assistir, para ouvir, né, essa divulgação pública da comenda. Então, porque sabem que o stream não cabe mais do que 10 pessoas, né? Aí nós temos os intérpretes de Libras, temos a Márcia, a equipe da Márcia, né, que precisa estar aqui conosco, então era difícil resolver tudo isso. Muito bem, dadas essas desculpas esclarecida a natureza da comenda, nós vamos então passar a leitura, né, de um texto que apresenta a pessoa, as pessoas ou a pessoa que está recebendo a comenda, a homenagem, né, que justifica o recebimento da homenagem, né? Então, vamos lá, né, Graça? Vamos lá? Elisa, você tem aí o texto para nos ajudar? Tem? Então, tá bom. Você quer começar, então, Elisa? Você que é membro atuante da luta antimanicomial, acho que Posso a Edna... começar? Deixa eu localizá-lo aqui. Isso, não tem problema, nós esperamos. Enquanto isso, eu vou explicando. A comenda entregue a pessoas, né? Não a entidades, a pessoas. E agora, essas pessoas, elas estão recebendo porque tem uma luta, uma atuação dentro de alguns movimentos, de algumas entidades, de algum espaço, né? Então, nós trouxemos isso junto, mas a homenagem é à pessoa, né? Aí estou vendo agora que já chegou o Pedro Nazareno. Eu achei, viu, Ana? Olha lá, o Então, Pedro. por favor, queira anunciar a homenagem que está ligada à RENILA, Rede Nacional de Internúcleos da Luta Antimanicomial. Por favor. Então, vamos lá, gente. Muito feliz e emocionada de anunciar essa homenagem, né, a vocês, militantes da RENILA, Edna Amado Nonato, assistente social, fundadora do Núcleo pela Superação dos Manicômios da Bahia, Terezinha Jesus Barbosa da Silva, assistente social e usuária do CAPS Oswaldo Silva e o Pedro Nazareno, que a gente apareceu aí agora há pouquinho, Barbosa Júnior, assistente social e atuante do movimento da luta antimanicomial no Pará, né? Eles recebem a comenda pela dedicação histórica e irrestrita, bem como pelas posturas combativas que apresentam na luta por uma sociedade radicalmente sem manicômios. Em tempos de tantos ataques, de avanço atroz da contra-reforma psiquiátrica, de tantas tentativas de fortalecimento e atualizações facínoras das mais diversas formas de manicômios, vocês estiveram lá, trabalhando por uma sociedade melhor, em que não se admite nenhum passo atrás, para que possamos bradar sempre, em alto e bom som, manicômios nunca mais. A RENILA foi incansável nesses anos desse governo fascista, na luta por uma sociedade sem manicômios, e a gente tem o maior reconhecimento e o maior orgulho de entregar a vocês três essa comenda. Muito obrigada. Nosso abraço, Edna, Terezinha e Pedro, nosso reconhecimento e obrigada pela luta. Aqui a gente está agradecendo. As nossas nuvens de palavra tiveram sempre fortemente marcada a palavra luta, a palavra resistência, né? Então, nós estamos
É isso que marcou nossos trabalhos, nós ainda vamos ver as nuvens, mas que marcou nossos trabalhos até aqui, e que, com certeza, isso marca o trabalho de vocês, resistência e luta, né? Muito bem, nosso grande abraço carinhoso, cheio de reconhecimento. Muito bem. Graça, você quer... Oh, chegou a nossa Anne aí, trocando nossa... quer ler a da articulação psi? Sim, vamos lá. Também estou aqui muito feliz de poder estar nesse lugar, né, de reconhecimento de trabalhos tão importantes. E nós temos, então, a homenagem a Brisa Bejarano Campos, Luiz Guilherme Galeão da Silva e Tessa Guimarães, a homenagem que se dá em razão da ampla dedicação e atuação combativa na articulação Psi-Lula-Lá, em defesa da democracia brasileira, nesse último período tão decisivo da história do nosso país. A articulação que hoje é a articulação Psi pela democracia. 3 militantes, psicólogas e psicólogo que estiveram presentes ao longo do processo de criação da nossa articulação, incluindo a organização e participação nas diversas transmissões realizadas no processo eleitoral do nosso presidente Lula, e que sustentaram bravamente a defesa do projeto por uma sociedade em que não estejamos mais no mapa da fome, por uma sociedade menos desigual e onde a democracia seja inegociável. Vivemos tempos difíceis neste campo, que se escancarou o projeto fascista, se fortaleceu o negacionismo científico e antidemocrático, e vocês estiveram lá, trabalhando arduamente pela vitória nas urnas, em prol da aposta no projeto renovador, que vislumbra enfrentar, sobretudo, o retrocesso das políticas públicas e a destruição dos direitos sociais nos últimos anos. E continuam lá, na luta pela democracia, junto com a gente, na articulação Psi. Muito bem, muito bem. Está aí o nosso Galeão, nossa Brisa, nossa Tessa. O Galeão e a Brisa estão aqui conosco, né? Nos acompanhando. E nosso abraço, nosso reconhecimento, parceiros de todas as horas, parceiros de todos os dias em que estivemos nessa luta pela vitória, né, de um outro projeto nesse país, e que não foi fácil, né, essa luta. Então, nosso grande abraço, nosso reconhecimento. Muito bem, agora vou apresentar a homenagem a Maria Lúcia da Silva. A homenagem a você, Maria Lúcia da Silva, se dá pela sua dedicação irrestrita e participação absoluta no combate incansável contra o racismo em nosso país, por meio do seu trabalho histórico, em especial no Instituto Ama, Psique e Negritude. Maria Lúcia é psicóloga, para o nosso orgulho, desenvolve suas atividades privilegiando uma abordagem psicossocial no tratamento da exclusão, particularmente da discriminação racial. E com essa luta no enfrentamento ao racismo, à discriminação e ao preconceito, que se fizeram cada vez mais urgentes nos últimos tempos, um trabalho árduo pelas vias da formação e prática clínica crítica, é que se faz possível identificar e apontar estratégias coletivas que vislumbrem uma sociedade melhor, equânime, e que reúnam um sentido, que se resumam ao sentido do bem viver. Maria Lúcia, nosso abraço carinhoso, nosso reconhecimento, que se estende, claro, a todos aqueles que parceiramente com você trabalham no Ama Psique, mas que você aqui representa esse coletivo. Nosso abraço e reconhecimento, Maria Lúcia. Elisa, quer ler a da Luanda? Sim, com muita satisfação. Nós entregamos, então, a comenda à Luanda do Carmo Queiroga, que vocês estão vendo aí. Homenageamos você, Luanda do Carmo Queiroga, pela sua participação e dedicação na formação Rede Matraga, sendo nossa competente e firme parceira na defesa da democracia. Luanda é psicóloga, atua na executiva da Rede Matraga, criada para o combate à manipulação das subjetividades pelas tecnologias. Diante de tantos ataques
aos direitos humanos e tentativas de esfacelamento democrático de modo combativo, você esteve lá trabalhando por uma sociedade melhor. Luanda, muito bom ter você nessa luta, essencial o seu trabalho para levar esse projeto adiante, né? Gratidão não só desse instituto, mas da psicologia, será importantíssimo, essa construção sua será importantíssima para o nosso processo histórico. Parabéns. A Luanda também está aqui conosco, né? Obrigada, Luanda, por ter vindo. Vai lá, Graça. Marco Aurélio de Carvalho. A homenagem a você, Marco Aurélio de Carvalho, se dá pela sua atuação à frente do grupo Prerrogativas, de enorme e decisiva importância na luta pela democracia em nosso país. Marco Aurélio é advogado e coordenador geral do grupo Prerrogativas, canal que tem o propósito exclusivo de disseminar ideias e opiniões, sempre com uma visão progressista sobre temas de direito e sociedade. Sob um duro teste de resistência, de modo articulador, você esteve lá, coordenando o grupo que nasceu da indignação no momento da vida brasileira, que garantindo acesso público de artigos e ideias progressistas para a população brasileira. Tem sido sempre um parceiro da psicologia, um grupo do direito que a gente dialoga muito a partir da psicologia e é com muita honra que a gente reconhece a importância do Marco Aurélio na coordenação desse trabalho e na parceria com a gente. Muito bem. Nosso reconhecimento, nosso abraço pelo Instituto Silvia Ley. Gustavo Conde. A homenagem a você, Gustavo Conde, se dá pela sua atuação na garantia da presença de uma mídia democrática em nosso país. Conde é linguista, comunicador e fundador do Canal do Conde, espaço esse que fortalece o diálogo democrático e crítico, nos brindando com o compartilhamento de conteúdos voltados à cena política e cultural do país, pautado na ética irrestrita da comunicação. Diante de tantas fake news, cerne maior do desgoverno bolsonarista, de forma ousada, atenta, resistente e combativa, você esteve lá, Conde, apresentando entrevistas importantes numa defesa ampla pela comunicação democrática. Nosso reconhecimento, Gustavo Conde tem sido um parceiro de todos os momentos, tem nos aberto espaços para o debate das questões da psicologia, e nós temos muito a agradecer, entendendo que ele representa a presença da mídia democrática e resistente, que resiste no nosso país. Hoje mesmo ele deu um enorme exemplo, abriu espaço, né, para a discussão da entrevista do Tony Garcia, um empresário que resolveu soltar a bomba sobre a Lava Jato, o mensalão, né, e que estamos aí aguardando as consequências da bomba que explodiu, né, no colo do Moro. Então, nós estamos aí com muita satisfação, e o Conde é um dos que abriu o seu espaço imediatamente, né, para essa discussão. Obrigada, Conde, nosso grande abraço e nosso reconhecimento. Elisa, Georgia Vassimon. Então, vamos lá. Nós estamos entregando a comenda e homenageando a você, Georgia Vassimon, especialmente pela sua atuação na direção do Instituto Sede Sapiens, nosso parceiro histórico em muitas iniciativas na defesa da democracia, tal como casa que se propõe a produzir reflexão crítica acerca dos processos de ensino-aprendizagem pautados numa prática ética. Nos últimos períodos de ataque aos direitos não foi diferente. Vocês estiveram lá, sustentando a defesa pela democracia, dentro e fora de suas salas de aula, produzindo debates abertos para a comunidade, né? E esse instituto, sob sua direção, não recuou em nenhum momento a nenhuma das iniciativas, né, e chamados da psicologia pela defesa da democracia, pela defesa de direitos. Então, muito bom ter essa atuação e ter essa parceria.
nosso agradecimento pelo seu trabalho aí na direção do Instituto. Muito bem. Todo mundo agora pode bater aí sozinho na sua casa, onde estiver, pode bater palma, né? A gente vai precisar, né, aprender assim, a gente está acostumado com as palmas que contagiam, né? Mas a gente pode aplaudir sozinho, né? Então, nosso abraço a todos esses, é com muita satisfação que a gente prestou essas homenagens, sabendo que a Comenda Marcos Vinícius de Oliveira estará em muito boas mãos. Né? Está aí a Edna Amado, agradecendo pela homenagem, a Luanda, obrigado, companheiras e companheiros, sigamos em frente, o Luiz Galeão, agradeço o recebimento da Comenda, o reconhecimento a todos e todas que fizeram parte da luta pela democracia, Articulação Nacional PSI pela Democracia, que é o nome atual da Articulação PSI, muito bem. E tem nos comentários muita gente também compartilhando os parabéns, né? Apresentando aí suas congratulações, enfim. Então, tem aí muitos reconhecimentos. Que bom. Que bom. Então, damos por encerrada aí essa nossa sessão de comunicação das comendas. As comendas estão recebidas pelo correio, né? Cada um de vocês recebeu primeiro pela internet para conhecer a comenda, né? E estavam aguardando os endereços para podermos mandar pelo correio as comendas originais, né? Muito bem. Então, passamos à nossa fase final do nosso 4º Simpósio Nacional de Psicologia e Compromisso Social. Vamos lá. Nós temos 3 nuvens, é isso? Nós temos 3 nuvens, mais aquelas 6 nuvens, né, de cada um. A gente analisou isso. Conferencistas, que nós fizemos análise a cada fim de conferência, né, fim de manhã. E agora nós vamos ver as nuvens que a gente ainda não viu, que é por dia. No dia 1º de junho, todos os grupos trabalharam, 16 grupos, e as pessoas puseram suas palavras numa única nuvem. No dia 2, a mesma coisa, no dia 3, a mesma coisa. Então, nós temos 3 nuvens de cada dia. Então, vamos à nuvem do dia 1º. Vamos ver como é que está, a gente pode ver se vale a pena olhar todas elas, né? Então, a visualização ficou um pouco difícil aqui na tela, mas o link da nuvem está sendo disponibilizado, as pessoas podem tentar acessar de outra forma. Né? Lembrando que a gente, cada dia, quer dizer, a referência em cada dia nas conferências e os trabalhos apresentados, né? Mas, evidentemente, a gente observou um processo que foi se acumulando nos grupos, então as nuvens podem falar mais de um ou outro embaraço, mas também vão misturando aí as discussões, a gente entende que é o processo do grupo que está sendo representado aí, dos grupos que está sendo representado nas nuvens. Eu não recebi a nuvem aqui, não. Márcia, nossa nuvem... Também ainda não, ajuda a gente a receber, para a gente porque poder... a gente ajuda a ler, né? Porque aqui a gente não consegue aumentar. Mas está lá a nossa resistência e luta. Né? Está lá a nossa resistência e luta. É interessante, né? Parece que foram 2 palavras bem importantes de todas as falas, né, dos nossos conferencistas, dos trabalhos mesmo apresentados nos grupos, né? Eu tive acesso, claro, aos trabalhos de dos grupos, o meu, o grupo de educação, mas é muito forte essa ideia da resistência e da luta, né? A certeza de que as condições sociais precisam de nós, né? O projeto civilizatório mais humanizador nesse país, que hoje está aí vitorioso, ele tem sofrido ataques. E nós sabemos, mesmo que ele estivesse confortável, né? Nós saberíamos
da necessidade de estarmos no chão da fábrica, né? Lutando nos nossos trabalhos, nas nossas formas de ação, nos nossos movimentos, nós saberíamos da necessidade de estarmos ali resistindo e em luta, né? Acho Então, que junto com... Desculpa. não, pode falar. Junto com resistência e luta, aparece ali compromisso social. A gente sabe que compromisso social tem sido, né, uma referência para a gente já há algum tempo, mas é bom, e alguém disse isso, as pessoas disseram isso nas discussões, que a gente vai atualizando o compromisso social, né? Então, eu acho interessante que apareça aqui com esse destaque, porque assim, é isso, é a nossa resistência, a nossa luta com o compromisso social da psicologia, e aí acho que essa diversidade de temas e que vai aparecer nas outras palavras, vai dizendo que esse compromisso tem muitas facetas, tem muitos aspectos, e tem que se atualizando a cada momento aí, para a gente não deixar escapar, né? Para a gente não transformar em algo que parece que já está pronto, não é um processo, é um processo do coletivo que a gente vai agregando sempre as novas questões e procurando novos enfrentamentos aí necessários. Então, um pouco assim. A questão racial aparece bastante, por exemplo, né? Então, o reconhecimento... Só para concluir, o reconhecimento, quando a gente fala de desigualdade, está cada vez mais nítido para nós, né? Que a desigualdade tem muitos entrelaçamentos que devem ser considerados, então a gente fala de uma desigualdade que é estrutural, mas tem lá o racismo, o capacitismo, as questões de gênero, as questões de vários grupos com as suas especificidades, e ainda hoje se falava, né? As diferenças que são do humano, mas que não podem ser transformadas em desigualdade, como acabam sendo na sociedade que a gente tem. Então, quando a gente descreve tudo isso aqui, acho que é esse reconhecimento e que o compromisso social tem que dar conta de todos esses aspectos. Vai lá, Elisa. Não, eu ia só dizer que, desculpa, eu achei que você tivesse encerrado ali, que acho que queria destacar também que está destacado na nuvem a ideia de democracia e de subjetividade, né? A democracia é o tema maior do nosso simpósio, mas, de fato, acho que os debates desse dia nos impulsionaram a pensar a constituição do sujeito democrático, né? E, por isso, acho que aparece essa ideia também de democracia e de subjetividade, apontando para uma tarefa fundamental, que acho que é justamente a gente pensar qual é a contribuição da psicologia para a democracia, na medida em que a construção da democracia passa por essa dimensão do sujeito histórico, do sujeito que atua, né, na transformação da realidade. Então, acho que é muito importante a presença dessa ideia aí, estarem destacadas as palavras democracia e subjetividade, e eu acho que a gente pôde, nesses dias, de fato, avançar na articulação de pensar assim, o que democracia tem a ver com subjetividade, né? Porque é preciso a gente pensar e intervir sobre essa dimensão subjetiva, e daí esta é a nossa contribuição para a questão da democracia. É interessante, né? Porque se nós estamos falando de tarefas, se a gente olhar assim o conjunto, pelo menos o que eu consigo organizar, né? E nós temos quais são as questões que nós temos que enfrentar, né? O que nós temos que incentivar, onde estão essas bandeiras de luta, né? Então, estão muito aí colocados nas palavras, vamos chamar assim, de altamente positivas, né? Que dizem de quais são os campos, quais são as metas, quais são os espaços, né? Que nós temos que enfrentar, que nós temos que estar, né? Para resistir e lutar. Outros dizem do que combater, né? Então, outras palavras estão ligadas ao que combater, que é o manicomial, é o racismo, né? Estão colocadas a violência, eu estava tentando... a redução de danos, eu estava tentando ler as palavrinhas... redução de direitos. Necropolítica, está nesse conjunto. Subalternidade, né? Saúde mental sitiada, desigualdade social, poder médico... colonialidade. Então,
colonialidade, é, é, tecnologias de poder, precarização, né? A gente tem aí um conjunto que permite uma leitura da conjuntura, né? A contribuição dos nossos conferencistas e dos autores dos trabalhos, né? Que permitem essa definição, né? Nós temos quase que aqui assim uma construção de um projeto, quase não, eu diria que é a construção de um projeto, né? Do que temos que combater, do que temos que considerar para combater, quais são as necessidades. Então vem a palavra coletivo, né? Vem as palavras e as metas, democracia, antirracismo, né? É interessante porque é um projeto realmente para a psicologia, né? Liberdade, diversidade, é um projeto bastante completo, e que o interessante é que essa nuvem que nós estamos trabalhando aqui é fundamentalmente dos debates nos grupos, onde se dialogou. Quem participou, ouviu de manhã a conferência e foi lá e apresentou o seu trabalho ou ouviu outros trabalhos, né? E como esses trabalhos que foram apresentados, que se dispuseram a estar aqui fazendo a conferência dos seus trabalhos, né? Como esses trabalhos carregam consigo muito desse projeto. São pessoas que apresentaram individualmente ou em grupo, né? E que diziam, olha, lá na minha cidade, na minha universidade, no meu campo de trabalho, acontece isso, isso e aquilo, e a gente precisa isso, isso e aquilo, a gente tem feito assim, 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 né? Então, eles eram expressões de um projeto, que aqui, numa nuvem, né, formam um conjunto único e bastante interessante. Acho que na mesma linha, né, quer dizer, só explicitando um pouco mais o que você está dizendo, acho que os trabalhos apresentados, eles enriquecem de detalhes importantes, né, não detalhes supérfluos, né, detalhes importantes de como esse projeto vai se concretizando. É isso que a gente foi percebendo nos debates, né? Então, e aqui essa quantidade de palavras acho que reflete isso. E a outra coisa que eu ia destacar, que você falou um pouco também, mas é assim, né? A palavra política e protagonismo aparece mais de uma vez combinadas uma coisa com a outra, que dá para entender, né? Garantir o protagonismo dos sujeitos, mas também o protagonismo da própria psicologia, das psicólogas e psicólogos, né? Numa perspectiva política de atuação. Então, acho que isso também é um sustentáculo importante aí de um projeto que a gente tem aí para a psicologia. Muito bem. Vamos ver a outra nuvem? Legal. Vamos ver outra nuvem. Não, só queria dizer que a Renata tem... As pessoas estão ali dizendo que tem as citações da Isildinha Batista e da Virgínia Bicudo na nuvem de palavras, e que é muito interessante. Então, só queria destacar isso. Nessa que a gente viu? Entendi que sim. Volta lá, vamos ver. Eu não acho, mas ela está dizendo aqui, ó, amei as citações da Isildinha Batista e Virgínia Bicudo, que aparecem nas nuvens de palavra. Como é que nós vamos achar? Ela diz isso para nós. Isso aí apareceu numa... Não sei se é a mesma, né? Aqui também não estou conseguindo achar, mas já teve a citação numa das nuvens da manhã, mas deve estar aqui também. A gente é que está com dificuldade de enxergar. Mas tudo bem, legal. Uma boa menção. Foi bom ter trazido, isso. É isso aí, gente, cabe, né? Tragam, assim, bota lá no chat, que a gente traz aqui né, a leitura. Vamos lá. Então, vamos à segunda nuvem do dia 2. É a que tem inclusão no meio, né? Tá. Muito bem, tá lá. Inclusão, democracia, mulheres, compromisso, criticidade, resistência, alargar a democracia, acolhimento,
São as palavras grandes, né? Está lá o compromisso social. A igualdade, falou igualdade? Não, acho que não. Igualdade, participação social. Você sabe que pode não ser a mesma que eu vejo, né? Segundo a Márcia, cada vez que a gente abre, as palavras mudam de lugar. Mas são as mesmas palavras, elas só São ficam as em lugar mesmas palavras diferente, do né? mesmo tamanho. Elas só mudam de lugar. É. Alargar a democracia continua aí aparecendo, né, como uma tarefa importante. Ah, Interessante, né? Achei interessante aparecer aqui a questão de gênero, né? A questão das mulheres. Acho que a outra nuvem trazia bastante a questão racial, e essa nuvem destaca o papel das mulheres nesse processo. Acho que tanto, né? Vou pensando, imaginando que tanto no protagonismo, né, desse enfrentamento, como também como parte das urgências, que, né, das desigualdades de gênero, enfim, então interessante estar destacado aí o papel das mulheres. é. Heteronormatividade também está grande, saúde mental é grande. Né? Minorias. E acho que reforça aquela ideia, né, de que os trabalhos apresentados eles vão modulando, vão, né, trazendo tantas outras questões que vai dando novos elementos para cada um desses aspectos mais gerais, né? Então a gente É, percebe aqui palavras que não estavam no primeiro dia, mas que tem tudo a ver, né? Então refletindo aí essas relações com o tema da democracia e com esses temas mais gerais que aparecem aqui, né? muito bem. Acho que também o É, foco no cuidado, o muitas cuidado palavras. aparece mais de uma vez, aparece grande aqui, depois aparece com a outra expressão, uma palavra menor, mas que é isso, né? Dando destaque para uma lógica de ação profissional, de intervenção profissional, que também vai na perspectiva, né, de ampliar e de comprometer o profissional com a realidade em que ele está atuando. Então, acho que tem aqui vai acolhimento, cuidado, algumas. Ah, agora aqui está a Lélia Gonzalez, tem o nome dela. Você achou? Mas essa é outra já, né? Não, estou na segunda. Isso, já é outra citação, estou dizendo. É. Estratégia opressora, análise crítica, né? Também dá Tem para tirar daqui, né, um certo. terapia, orientação profissional, tem várias, né, formas de trabalho. Como você falou da outra nuvem, aqui também, né, tem um lado que vamos dizer é o diagnóstico, quer dizer, o que é, quais são as questões, e tem um outro conjunto que é o que vamos fazer, né? Então é É, interessante e perceber sempre alguns esse que são movimento. a condição necessária para se fazer, né? Então, Isso. o fortalecimento da ideia de coletivo, né? Muito bem. Políticas públicas, muito bem. Vamos ver a terceira? Vamos. Essas nuvens branquinhas ficaram meio esquisitas, né? As de manhã eram pretinhas, eram melhores. Olá, resistência à luta. Isso, voltou a resistência à luz. Bom, ela E o nunca sai, compromisso né? social e a transformação. Isso mesmo. Aqui tem vários, Virgínia Bicudo, Neuza Santos, né? Também citados, sempre importante, né? Martim Baró, acho que Martim Baró estava na anterior. Bom, aqui tem Freud. Nossa, aqui tem umas palavrinhas bem pequenininhas, né? Categoria, demarcação, superação, emancipação, decolonial, comida. Acho que é. O que é Acho que é aqui? aqui, ó, que estava a Virgínia Bicudo. Acho que É, era nessa nuvem aqui. A Virgínia Neuza Bicudo. Santos. Mas ela está na anterior também, acho. Muito bem. Neuza Santos. Não, e queria chamar a atenção é,
para a saúde mental, né? Ao lado aí dessa ideia de direitos, luta, resistência, compromisso social, porque acho que foi algo que a gente foi construindo ao longo desses dias. A ideia de que não dá para, né, se entendermos que nós, como psicólogas, atuamos amplamente, né, pela saúde mental, que não dá para a gente pensar numa condição de saúde mental fora dos contornos da democracia e da condição de protagonismo na luta, na resistência, na atuação pela transformação das condições. Então, acho bacana aparecer aí a ideia de saúde mental e entendo que ela aparece nesse sentido amplo, associado a essa defesa da democracia como condição para vivermos bem, né? Para uma condição do bem viver. Eu acho que nós temos, né, uma finalização de simpósio que permite sabermos que temos um coletivo, né? São pessoas que responderam ao chamado, tarefas da psicologia para a democracia no Brasil, né? E as pessoas se sentiram convocadas a apresentarem seus trabalhos, porque se percebem nesse processo, né? Então, não é à toa que a palavra coletivo tem força e a palavra resistir, lutar, enfrentar, né, se tornam palavras fortes, porque elas nos unificam, elas estão no eixo, assim, esse coletivo tem sentido, porque é um coletivo que busca resistir, ou que pelo menos acolhe aqueles que procuram resistir, lutar, enfrentar no seu cotidiano de trabalho, né? O desafio de pensarmos que nós trabalhamos na psicologia, tem acho que uma palavra que é defesa das subjetividades, né? Até está pequenininha na terceira nuvem, mas é isso, que nós estamos aí trabalhando pelas subjetividades, pelo conforto, pela saúde, né, das pessoas, e que nós não trabalhamos em qualquer direção. Nós não usamos a psicologia sem direção, né? Nós trabalhamos com a psicologia para uma determinada condição social, que é a constituição de sujeitos democráticos, é uma saúde, uma subjetividade democrática que deve marcar a nossa prática, o nosso trabalho, né? E que, para isso, nós aprendemos que é preciso conhecer os problemas nacionais, tivemos leituras bastante interessantes sobre problemas que vivemos no nosso país, e que aquela pergunta, mas o que a psicologia tem com isso? Nós já respondemos, tá? Nós não colocaremos mais esta pergunta, porque agora nós sabemos que a psicologia tem tudo a ver com isso, né? E que nosso trabalho é este de conhecer essa realidade para poder relacionar ao nosso trabalho, à nossa meta de trabalho, aos nossos instrumentos de trabalho, né? Olharmos criticamente as nossas teorias e as nossas ferramentas, deixar que essa realidade faça perguntas ao conhecimento que a gente acumulou na psicologia, faça perguntas às nossas ferramentas, né, para saber se elas são realmente adequadas, se elas servem à sociedade brasileira, às necessidades da sociedade brasileira. E que estaremos aí, dispostas sempre a denunciar todas as formas, os mecanismos de controle que produzem sofrimento mental. Então, acho que esse conjunto, com todas essas palavrinhas no entorno, que dão beleza, dão direção, dão força, né, à nossa luta, ao nosso enfrentamento, à nossa resistência, né, que elas foram colocadas por todo mundo que veio aqui, né, por todo mundo que se sentiu convocado. Então, o nosso convite é: continue aqui, né? Vamos continuar num espaço que não precisa ser este do Instituto Silvia Lene, pode ser o espaço lá do outro, né? Mas são espaços onde nós iremos sempre, assim que convocados, para
resguardar, para defender a democracia como condição social necessária para a saúde mental. Estou passando a Elisa e a Graça para que possam finalizar. Acho que já está dito, mas só para reforçar, a gente tem, acho que a ideia do coletivo, como você já salientou, ficou bem evidente, ficou bem pronunciada, né? E acho que fica como desafio a questão da organização, né? Que os coletivos requerem organização, e organização de várias formas, acho que diversa, plural, mas é importante sempre a gente atentar para isso, né? Para qual coletivo vou me referir, qual coletivo vou ajudar a formar, acho que essa é uma tarefa importante da psicologia, que apareceu nos debates e apareceu também a questão de estarmos, como você disse também, né, nos vários lugares. Então, muitas discussões sobre a formação, muitas discussões sobre os espaços de trabalho, sobre um espaço mais amplo, né, de público, onde a psicologia tem que se fazer presente, no espaço, na cidade, às vezes, a gente até falou, na cidade, nos espaços públicos, no espaço da política, e isso tem que ser, quer dizer, a nossa discussão não é só interna à psicologia, ela tem que caminhar para fora, a partir da psicologia, de uma psicologia organizada. Então, acho que é isso que a gente acha importante, né? Que a gente tira aqui para favorecer e para animar as pessoas onde quer que estejam e da forma que acharem mais possível, não deixarem de pensar essa referência num projeto, a referência num coletivo organizado e essa implicação da psicologia com o mundo ao seu redor. Elisa? Eu acho que eu queria só destacar, né, as pessoas ali nos comentários fazem uma referência à importância de algo que a gente promove nesse simpósio, que é o diálogo com outras áreas, né, com outras leituras que vêm de outros campos, e acho que, de fato, os nossos debates ao longo desses dias mostraram a importância disso. Nós queremos pensar, analisar, intervir sobre questões importantes e fundamentais da sociedade brasileira, e estas leituras são fundamentais. Mas eu queria destacar que nos muitos trabalhos apresentados nos grupos, a gente tem também a contribuição da psicologia, né? E ela também é importante compondo esse quadro. Então, acho que a gente pôde ver isso, a gente não queria encerrar, né, sem dizer acho que é importante a gente reconhecer o grande número de pessoas que participaram do simpósio, que aderiram ao simpósio, e que, inclusive, vieram apresentar os seus trabalhos, e que, ao apresentarem seus trabalhos, também sempre nesse esforço de mostrar uma contribuição, uma leitura da psicologia para o enfrentamento dessas questões. Então, acho que isso é fundamental, acho que isso a gente faz coletivamente na psicologia, né? A gente foi vendo nos grupos, experimentando nos grupos, como essas leituras não são exclusividade de uma perspectiva teórica, de que elas podem carregar, a partir de diferentes perspectivas, uma leitura crítica, uma leitura orientada pela transformação da realidade, e a gente tem bastante coisa sendo produzida, sendo pensada e sendo construída pela psicologia, que também compõe essas análises desses fenômenos e as possibilidades de intervenção em relação a eles, né? E aí, como a Graça falou, acho que a gente segue com a tarefa de pensar como organizamos isso para compor as várias lutas que estão colocadas aí como desafios, né, nesse momento. Acho que vamos com a palavra luta e resistência. E a palavra luta e resistência que fala desse nosso reconhecimento de que nós estamos em movimento, de que nós estamos em transformação, né? Que tem tempos duros, mas que nos tempos duros nós estamos acumulando também tudo aquilo que a gente construiu no processo histórico, e estamos acumulando muitas iniciativas, muitas ações que atuam a serviço da transformação. Então, acho que é isso que eu queria dizer. A Márcia está ali dizendo, são 774 participantes inscritos no evento, né? A gente pode bater palma também para todos os 774 participantes inscritos.
Acho que mais de 200 trabalhos, né, Márcia, apresentados, ela deve ter esse número aí fácil também, 200 e alguma coisa. 255. 255 trabalhos apresentados, e a gente reconhece que isso não é pouca coisa, né? A gente chamar para esse tema, para essa discussão, e termos 255 trabalhos, olha lá, e termos essa participação. Então, né, a quem parabenizo o Instituto, nós acolhemos, mas dizemos que compartilhamos com vocês esse reconhecimento, porque tem coletivamente uma psicologia sendo feita com esse compromisso. Obrigado, Elisa, obrigada, Graça. Bom, é isso aí. A gente termina, né, esse quarto simpósio com muita satisfação de sermos esse coletivo, né? O Zeca nos falava, né, do espírito comunitário, dessas relações comunitárias, né, que dão poder, né? E nós não precisamos usar a força, nós temos poder. Então, eu acho que aprendemos com ele, e isso nos faz sair desse espaço aqui, desse evento, com esse sentimento, né, de pertencer a um coletivo. Sabemos que tem muita gente interessado na luta, interessado na caminhada, né, que nós também estamos fazendo. Não estamos sozinhos no caminho, né, e agora sabemos que somos muitos. Então, eu agradeço esse coletivo também. Só mencionar que temos os membros do Silvia Lene são mais do que os que apareceram aqui, né? Estavam todos envolvidos de alguma forma com o trabalho, coordenando grupos. E nós, todo mundo trabalhou, todo mundo coordenou grupo, todo mundo esteve conosco na preparação, em reuniões permanentes, né, que nós fizemos, e nós temos aí um conjunto de agradecimentos. Nós queremos agradecer, agradecendo ao Rubem e à Anne, que aqui estão, nós agradecemos a todas as intérpretes de Libras, intérpretes de Libras, que nos acompanharam nesses dias, né, nesses 3 dias, no horário da manhã e agora nesse período da tarde. Agradecemos toda a equipe da Márcia, a Márcia, o Leonardo, o Bruno, o Gustavo, o Cauê, né, que estiveram o tempo todo atrás aqui dessa cena, né, dando sustentação, garantindo a execução de tudo isso. O Even 3, que foi a plataforma com a qual trabalhamos e que, com certeza, tem pessoas por detrás dela que estiveram o tempo todo garantindo a nossa transmissão. Obrigada ao Even 3. Agradecemos a Lígia. A Lígia trabalhou incessantemente para pôr o nosso evento publicado, né? Para pôr na rua, para você ficar sabendo que você estava sendo chamado. Foi ela que pôs o convite, né? Então, nós agradecemos a Lígia. Agradecemos a Yasmin, que é membro do Instituto Silvia Lene, e trabalhou, como todos os outros trabalharam, mas que fez particularmente o trabalho de levantamento de dados, né, para que a gente pudesse fazer as nossas homenagens. Obrigada, Yasmin. Agradecemos as nossas e nossos conferencistas, o Cacai, o Gessé, o Zé Moura, o Tiaraju, o Graziano, a Virgínia e a Marilene. Né? Obrigada por terem aceitado de imediato o nosso chamado e terem qualificado, né, dado uma qualidade muito grande ao nosso trabalho, ao nosso evento. E aos estudantes de psicologia que aqui estiveram, né, que trouxeram suas experiências de estágio, suas experiências de organização na faculdade, né, aos seus professores, orientadores, supervisores, aos professores que aqui estiveram, aos profissionais da psicologia e de outras áreas que aqui estiveram, né, e que o importante para nós é que se sentiram convidados, se sentiram convocados. E a gente só se sente convocado quando alguém falou alguma coisa que eu acho que eu sou, né? Sou eu que estou convidada. E aí é isso. Convidados porque acreditam na necessidade da luta, da resistência para a defesa da democracia no Brasil. Abraçamos os nossos homenageados mais uma vez, né? E contamos para vocês em primeira mão que o Instituto Silvia Lene está fazendo, a Bruna e a Yasmin trabalham arduamente aí no desenvolvimento de um podcast que vai se chamar Indisciplina em Movimento.
é uma apresentação, são debates, né? São podcasts, mas que partem, então, inspirados na obra do mais indisciplinado de todos, que chamava-se Marcos Vinícius de Oliveira, e aquela que acreditou no movimento, que é a Silvia Lane. Né? Nós vamos juntar a indisciplina e o movimento, e o nosso podcast se chama Indisciplina em Movimento. Aguarde, né? Nós estamos nos preparando para isso, tá bom? Um grande abraço para todos, eu acho que eu disse tudo, né, gente? Agradeci todo mundo, e quero abraçar. Pena que a gente não pôde botar também, né? Assim E como as não pudemos entidades, botar né, Ana? Você falou em outros momentos. Não, só para Falei reforçar, você falou em bastante, outros mas é muito momentos, bom. Vamos lá. mas acho que é bom a gente marcar o apoio às entidades. CRP de Brasília, CRP de Minas, de São Paulo, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, o LAPSE, Rede Matraga e Articulação Psi. Essas foram as entidades e movimentos que nos apoiaram para o desenvolvimento, porque acreditaram que a tarefa, que há tarefas para a psicologia na defesa da democracia, e estiveram conosco trazendo a sua contribuição. Muito obrigada, gente. Um abraço bem carinhoso, amoroso, em todo mundo que ouviu o chamado e veio aqui, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.